Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos responder a seguinte pergunta: Francis Schaeffer era filósofo ou teólogo? Então, primeiramente, o que a gente pode dizer é que o Schaeffer ele era sim um filósofo. Por quê? Porque dentro das obras dele, ele retrata muito profundamente a história da filosofia. Então, ele tem abordagens muito específicas sobre vários autores filosóficos. Descartes, Tomás de Aquino, Nietzsche. Então, isso já o insere dentro de um contexto filosófico. Assim como ele reflete também sobre temas e escolas e períodos como o racionalismo, o iluminismo, o existencialismo. Então, sim, Francis Schaeffer é filósofo. Obviamente, a filosofia cristã, dentro da história da filosofia, ela esteve mais próxima, ela esteve mais pertinente, digamos assim, na Idade Média. No seu início com Tomás de Aquino, no seu final com Tomás de Aquino e no seu início com Santo Agostinho. Após isso, após a Renascença, o advento da modernidade, existe uma separação entre razão e fé, ou entre filosofia e teologia. Então, obviamente, como o pensamento do Schaeffer está dentro do século XX, é incomum. Mas isso não quer dizer que não seja possível pensar filosoficamente a partir de Deus. Primeiro, porque não é algo incomum. Depois, porque a filosofia tem essa característica. Muitas vezes, pensamentos que parecem mortos, eles ressurgem. O próprio pensamento do Tomás de Aquino ressurge no século XX com o neotomismo. Então, nesse sentido, respondendo à primeira parte, Francis Schaeffer é sim filósofo. Ele é teólogo? Sim, isso é bastante evidente, porque ele parte do seu pensamento a partir da fé, a partir de reflexões em torno de Deus. Então, respondendo, ele é sim filósofo e teólogo. E qual é a meta, qual é a finalidade, qual é o objeto de estudo do Francis Schaeffer? Seria a cultura. E nesse sentido, o Schaeffer ele faz um diagnóstico do que ocorreu, segundo ele, com a cultura a partir da Renascença e da modernidade, com a separação entre razão e fé. E nesse diagnóstico, ele levanta alguns sintomas, e boa parte desses sintomas não são positivos. Ele vai dizer que foi muito prejudicial para a história da humanidade, ele vai colocar isso nos seus diversos livros, como, por exemplo, o Como Viveremos, ou como, por exemplo, A Morte da Razão, entre vários outros. Ele vai dizer que aquilo que advém, principalmente com o filósofo Friedrich Nietzsche, chamado a morte de Deus, que em muitos sentidos pode ser entendido como a morte das verdades absolutas, ele vai dizer que a perda, principalmente ali, no seu auge, no século XIX, dessa perda de valores absolutos, ela fez ocasionar no século XX uma busca desenfreada do ser humano por significado, por sentido de sua vida. Porque para ele isso faz com que essa perda dos valores absolutos, que tem o seu golpe final, digamos assim, com o Friedrich Nietzsche, na morte de Deus, ele vai dizer que a perda dos valores absolutos, ela em última instância, ela ocasiona o relativismo moral. E para ele, o relativismo moral, ele atinge em última instância a cultura. E aí, atingindo a cultura, modifica todo um panorama, toda uma cosmovisão que diz respeito às artes, que diz respeito à cultura de uma forma geral, que diz respeito ao pensamento filosófico, a própria razão, para ele fica prejudicada por conta dessa fragmentação cultural que advém dessa separação entre razão e fé. Então, nesse sentido, a cultura passa a ser o objeto maior de análise do Francis Schaeffer.